primeiramente a todos que estão presentes aí, muito bom dia. Hoje eu estarei apresentando para vocês uma apresentação relacionada ao comissionamento de drives para as aplicações de HVAC. Pessoal, fiquem à vontade para colocarem as suas perguntas, qualquer tipo de pergunta, não se prendam a nada, qualquer pergunta é bem-vinda. Utilizem, por favor, no webinar tem um espaço lá chamado chat. Utilizem ele, por favor, para colocar as suas perguntas e ao longo da apresentação. Tem um microfone. E ao longo da apresentação, no final, a gente deixa um espaço apenas para responder essas perguntas aí, beleza? Mais uma vez, bom dia a todos. Meu nome é Kaique Stefani. Eu faço parte do departamento de serviços e aplicações da Danfoss Brasil. O webinar de hoje, como eu comentei, é relacionado apenas para as aplicações de HVAC. Vou abordar alguns temas relacionados às características do produto, algumas características das aplicações, e ao longo desse treinamento a gente vai conversando aí e tirando as dúvidas que forem surgindo. A nossa agenda para hoje, eu vou estar apresentando os dois produtos que são mais comumente utilizados por nós da Danfoss nas aplicações de HVAC, que é o FC 101 e o FC 102. Vou falar um pouco sobre as conexões elétricas de ambos os equipamentos, tanto a parte de potência quanto a parte de comando. Vou falar a respeito sobre os controladores PID que ambos os produtos possuem, software de programação MCT10, abordar um pouco, antes de começar a questão de comissionamento, vou explicar brevemente aí o processo de malha fechada. Logo na sequência, vou falar sobre um produto chamado PTU 025, que estamos oferecendo no mercado aí para a linha de produtos FC 102. E ao final, algumas funções extras, algumas funções especiais que o nosso produto pode oferecer para vocês. Sobre as características do produto. Bom, o primeiro produto que eu gostaria de falar a respeito é o FC 101. O FC 101, ele representa aproximadamente 70% das aplicações para HVAC, onde a Danfoss está atuando. Ele é um equipamento mais compacto, tem um menor custo-benefício, já possui filtro de entrada incorporado, não há necessidade de nenhum filtro externo, que esses filtros são os filtros de mitigação de harmônicas, tem uma certa porcentagem que ele já é capaz de mitigar essas harmônicas através desse filtro. É fácil de instalar e fácil de comissionar, de fazer o comissionamento também. Como ele é um produto mais compacto, ele atende a uma faixa de potência, entre aspas, baixa, que é de 0 a 25 kW até 90 kW. E também ele possui algumas limitações de funções em relação ao nosso próximo produto que eu vou estar apresentando, que é o FC 102. O FC 101, ele já possui 4 entradas digitais, 2 entradas analógicas, 2 saídas analógicas, 2 saídas a relé e um controlador PID de velocidade. As suas entradas analógicas, elas possuem ambas as opções de 0 a 10 volts ou 4 de 0 a 20 mA. Esse 0 a 20, você pode alterar esse range de 0 a 20, de 4 a 20, conforme a sua necessidade.
e as saídas analógicas são apenas de corrente, 0 a 20 mA. O próximo produto aí, que eu vou estar falando a respeito, é o FC102. O FC102, ele é o nosso produto premium quando falamos a respeito de aplicações para HVAC. Ele atende às mais diversas aplicações de HVAC, como torres de resfriamento, AHUs, compressores e também até mesmo ele possui funções para bombas. Ele tem uma maior flexibilidade em relação ao 101 por conta de seus opcionais que você pode estar colocando, acrescentando entradas digitais, acrescentando analógicas, redes de comunicação, etc. E também pode ser configurável através do software de programação MCT10, assim como o FC101 também. Ambos os produtos possuem essa possibilidade de configuração através do software de programação. Sua faixa de potência, ele atende uma faixa de potência maior do que o FC101, então temos aí de 1.1 kW até 1.4 MW de potência. Essa é a estrutura padrão de fábrica do FC102, onde ele possui 6 entradas digitais, 2 entradas analógicas de tensão ou corrente, assim como o FC101, 0 a 10 volts, 4 a 20, 0 a 20 mA, apenas uma saída analógica e 2 saídas a relé. Ok? O FC102, falando um pouco sobre os controladores PIDs. O FC102 e o FC101, ambos possuem o seu PID interno, que ele é utilizado para velocidade. Mas o FC102 ele possui outros 3 PIDs que podem ser utilizados externamente, de forma independente para o processo do sistema. Que eu vou estar explicando um pouco mais a fundo para vocês o que são esses 3 PIDs externos e para o que eles podem ser utilizados em seu sistema. Como comentei também, o FC102 ele é expansível, então a gente consegue colocar mais entradas analógicas e mais saídas analógicas se necessário. O software de programação MCT10 ele é totalmente gratuito, ele está disponível no site da Danfoss para download e ele pode ser utilizado tanto para a linha FC101 quanto para a linha FC102. Temos aqui duas fotos para tentar resumir o que é esse software, como ele se parece. Ele é um software muito amigável, ele tem até mesmo funções de osciloscópio, onde a gente pode estar fazendo análise gráfica do sistema. Ele pode ser utilizado tanto de forma offline quanto forma online. A gente consegue fazer a gravação de backups, entre outras mais ferramentas aí que o software pode proporcionar para nós. Ele é muito intuitivo quando falamos sobre a programação e simplifica muito o comissionamento no dia a dia de nossos trabalhos aí. Todos os parâmetros que estão disponíveis através do software de programação do MCT10 estão também disponíveis no display do inversor de frequência. Não há nem menos e nem mais parâmetros de visualização em relação ao display e ao software de programação MCT10. Ok? O MCT10, claro, é mais prático e mais simples de ser utilizado do que você ficar fazendo algum tipo de serviço através do display. É muito mais prático. Abordando um pouco o tema aí sobre as conexões elétricas do UFC, tanto do UFC 101 quanto do UFC 102. Eles possuem
bornes, ambos os inversores eles possuem terminais L1, L2 e L3 para conexão da rede elétrica e os terminais UVW para conexão de potência dos motores. Eles podem vir tanto como conectores, como estou apresentando aqui para vocês com o laser, tanto dessa forma, quanto para maiores potências, ele vem de uma forma de barramento, tá? Não são os conectores, são barramentos por conta da maior potência também. Aí. Falando um pouco aí sobre as conexões de comando. Já para os terminais de comando, temos o bloco das entradas e saídas digitais, entradas e saídas analógicas, a comunicação RS485, que já é nativa do inversor de frequência, não há necessidade de implementação de um cartão opcional. O Modbus já é nativo em ambos os equipamentos. E os terminais aí de saídas a relé. Bom, falando um pouco aí sobre o processo em malha fechada. O que seria o processo em malha fechada? Deixa eu tirar aqui. O processo de malha fechada, o que seria isso quando falamos sobre o processo de malha fechada? O processo de malha fechada ele é caracterizado através de uma retroalimentação, que chamamos de feedback, vinda proveniente da sua tubulação do sistema, de uma medição feita em um ponto específico desse sistema. Então, o que seria isso? Como para caracterizarmos uma malha fechada, então precisamos dessa retroalimentação para que o inversor de frequência possa variar a sua velocidade do motor de acordo com um set point pré-definido, que é o que chamamos do PID de velocidade, tá? Esse processo ele é muito utilizado nas aplicações de HVAC e também nas aplicações envolvendo as bombas, por conta do seu set point, que a gente pode setar uma determinada pressão, uma determinada vazão, onde nós precisamos que o ventilador ou que a bomba sempre trabalhe naquele set point pré-determinado. E assim, o drive faz com que os controladores aumentem ou diminuam a velocidade para atingir essa pressão ou essa vazão necessária. O próximo slide aqui. Deixa eu pausar. Opa. Bom, esse próximo slide eu vou estar apresentando para vocês uma unidade de tratamento de ar básica e vou estar explicando aí mais ou menos como funciona esse processo em malha fechada nessa aplicação. Bom, se eu consigo pausar. Bom, nesse processo, o que temos aqui? Temos uma certa vazão nessa tubulação, onde nós temos alguns sensores de pressão e de vazão nesse sistema, e a gente tem como intuito manter a pressão constante desse sistema através do nosso set point pré-determinado. Com o passar do tempo, como podemos observar aqui, nos filtros acaba ocorrendo uma sujidade desse sistema e assim dificultando essa passagem do fluxo de ar para esse ventilador e dessa forma diminuindo a velocidade e diminuindo a velocidade e diminuindo a vazão. Então, os controladores ele têm como objetivo aumentar essa velocidade para suprir essa vazão na saída. Esse seria um processo básico aí de malha fechada, beleza?
Eu acho que temos alguma... Bom, eu acho que mais ou menos isso aí, tá? Bom, fiquem à vontade aí, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, usem o chat para fazer as perguntas e ao final aí dessa apresentação a gente responde elas para vocês, beleza? Bom, falamos a respeito dos dois produtos, FC101, FC102, sobre os seus controladores PIDs. Falamos também a respeito sobre o processo em malha fechada do sistema. Agora, vou apresentar para vocês um comissionamento básico, apresentar de forma muito simples os parâmetros que precisam ser alterados para que seja possível fazer esse controle através do controlador PID. Bom, eu tenho aqui dois exemplos para vocês. Para fazer a parametrização utilizando o processo de malha fechada, através de uma entrada analógica de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 mA. Falando a respeito do 0 a 10 volts, eu vou apresentar para vocês aqui uma sequência de parâmetros, onde a gente vai estar fazendo parâmetro a parâmetro no inversor de frequência, com a finalidade de já deixar pronto para ser operado esse sistema com relação aos seus controladores de malha fechada. Quando você chega numa máquina nova e está precisando parametrizar de uma forma com que ele trabalhe em malha fechada para variar a velocidade desse sistema, basta seguir esse passo a passo que eu vou estar apresentando para vocês aqui, que é o 0 a 10 volts e para 4 a 20 mA. Essas duas sequências de programação, elas funcionam tanto para a linha FC101 quanto para a linha FC102. Antes de fazer esse passo a passo, claro, insiram os dados de placa do motor corretamente para que esse controle fique mais preciso, porque o drive, o inversor de frequência, ele vem com alguns parâmetros de motor que não são parecidos com os dados atuais, os dados reais daquele sistema. Então, é necessário a gente inserir esses dados de placa do motor, como em qualquer outro conversor de frequência do mercado, e na sequência fazer essa sequência de parametrização aqui, ok? Onde nós temos no primeiro parâmetro a seleção de referência, se você quer que ela seja em RPM ou em Hertz. Próximo, selecionar a opção malha fechada do sistema. Os dois seguintes parâmetros. Digamos que o nosso transdutor de pressão aí, ele tenha esse range de 0 a 10 bar. É aqui que nós iremos colocar essa referência mínima e máxima. Nesse exemplo, é um transdutor de 0 a 10 bar e tem o seu range aí de tensão de 0 a 10 volts. Colocaremos aqui também no parâmetro 6-10, 0 volts, 6-11, 10 volts. E assim sucessivamente, aí, seguindo a sequência exata para que você consiga fazer de forma bem simples esse trabalho de malha fechada, esse controle de malha fechada do sistema, ok? Essa apresentação, com certeza, ela vai ser disponibilizada para vocês ao final dessa apresentação. Então, não se preocupem em anotar esses parâmetros, que isso vai estar totalmente disponível para vocês. O próximo assunto que eu vou estar abordando para vocês aqui é sobre o nosso novo produto, que é o PTU 025, que é o nosso transmissor de pressão que pode ser utilizado nas aplicações de AHUs para os inversores de frequência FC, para a linha de produtos FC102.
Bom, o que é esse transmissor de pressão PTU 025? Ele é um dispositivo que é conectado logo abaixo ao UFC 102, exatamente dessa forma aí que estou apresentando para vocês nessa imagem, onde ele possui 4 canais para a introdução de tubos de ar mesmo, não é nada elétrico, é o tubo de ar mesmo que ele é conectado diretamente nesses canais, com o intuito de fazer a leitura da pressão diferencial de um sistema. Para que serviria essa leitura da pressão diferencial do sistema? Você pode utilizar essa pressão diferencial para fazer a leitura de sujidade de um filtro, basicamente isso e entre outras funções que você pode estar agregando em relação a isso, ou até mesmo a leitura de um ponto específico em relação à pressão atmosférica também, tá? Não necessariamente utilizar o diferencial entre filtros, que eu vou estar explicando um pouquinho mais detalhado para vocês nos próximos slides. Bom, então, esse transmissor de pressão, ele tem os 4 canais, cada canal tem o seu range específico. Temos 2 canais de 0 a 500 Pascal, um canal de 0 a 1000 e um canal de 0 a 2000 Pascal. Os tubos para introdução nesse equipamento são tubos de ar de 5 milímetros e o inversor de frequência é capaz de fazer a leitura analógica desses. O inversor de frequência ele recebe esse ar através desses canais e transforma isso para valores analógicos, numéricos. Então, ele é capaz de fazer alguns controladores dentro do inversor de frequência e fazer a geração de alarmes específicos, tá? Bom, então, a princípio, sem a utilização da PTU 025, em um sistema aqui de uma HU, basicamente o que nós conseguimos fazer com apenas a utilização do inversor de frequência nesse sistema? Somos capazes de controlar a velocidade do ventilador e também, com a utilização dos PIDs externos, somos capazes de controlar uma válvula de água gelada, por exemplo, ou uma resistência, ou até mesmo um umidificador, ok? Então, aqui nesse cenário, estamos utilizando os 4 PIDs, um PID de velocidade e 3 PIDs de processo, que estão representados aí por essa linha amarela. Com a utilização da PTU 025, somos capazes então de, além de fazer o controle de uma válvula de água gelada, da velocidade do ventilador, da resistência e do umidificador, somos capazes de fazer a leitura de sujidade dos filtros, a leitura não diferencial e sim a leitura exata de ponto a ponto de cada local desejado nesse sistema, beleza? Então, com isso, em resumo, o que temos? Agora, com a utilização do FC102 mais a PTU 025, nós temos o controle de velocidade do motor, o controle de sujidade dos filtros, o controle da válvula de água fria do sistema, o controle da resistência do sistema e também o controle de um umidificador. Ou seja, nós somos capazes apenas com um único produto fazer o controle completo de toda essa unidade de tratamento de ar. Quais são os benefícios aí para a utilização da PTU 025? É a redução dos custos operacionais devido a essa otimização do processo, por conta dos seus controladores inteligentes que o Drive pode fornecer, a concentração de, toda essa aplicação em apenas um único produto, um único fornecedor, que é a Danfoss, fácil coleta de dados e
uma abrangência enorme para tratar os dados de forma totalmente customizável, da forma que vocês quiserem. Por exemplo, eu quero comparar um valor recebido analógico e fazer alguma ação para gerar um alarme, avisar, atuar uma sirene ou algo do tipo para alarmar sobre alguma anomalia, é possível também. Temos também aí como benefício o controle de válvulas do sistema, as válvulas de processo desse sistema, resistência, umidificador, etc. Com isso, com a concentração de todos, com a concentração de toda essa aplicação em apenas um único produto, a gente elimina a necessidade de instalação de equipamentos externos, como monitores de filtro, transdutores de pressão, entre outros mais aí, porque tudo isso estará incorporado apenas no FC102 e na PTU 025, ok? Um comissionamento básico, eu vou estar deixando aqui também para esse monitoramento de filtro quando utilizamos a PTU 025, tá? Assim como eu deixei o passo a passo em relação ao controlador PID, eu vou estar deixando aqui também sobre a PTU 025. Então, com a, com a instalação da PTU 025, alguns parâmetros serão habilitados, alguns parâmetros extras serão habilitados, como esse grupo de parâmetros aqui, o 31. E aí, basta seguir essa sequência, respeitando as suas descrições, que vocês já serão capazes de fazer as leituras necessárias de sujidade do filtro, ok? E também, esse último parâmetro é o que? Nós conseguimos definir uma ação, uma mensagem de alerta no display do inversor de frequência, mostrando o que pode estar ocorrendo, se o filtro 1 está sujo, se o filtro 2 está sujo. Assim a gente consegue tratar de uma forma muito mais complexa e mais bacana esse controle do sistema. E agora, esses próximos slides aí eu vou estar falando sobre algumas funções extras que o inversor de frequência pode proporcionar, pode oferecer para vocês, além das que eu já comentei até agora. A linha FC102 e os produtos FC101 e FC102, eles possuem o SLC, que é um controlador que possui algumas funções de PLC. Que funções de CLP são essas? Ele consegue definir alguns eventos, tomar algumas ações, possui comparadores e temporizadores também que podem ser tratados de forma que são totalmente configuráveis para atender às necessidades de cada um. Você pode fazer isso da forma que você bem entender, utilizar esses comparadores, temporizadores, etc. Ele possui também a opção, a função Fire Mode. Essa função Fire Mode, elas são utilizadas apenas nas situações críticas de um sistema. Qual é o intuito dessa função Fire Mode? Através de uma entrada digital, você consegue habilitar essa função e essa função faz com que o, o inversor de frequência ele faça um bypass, ele desconsidere qualquer tipo de proteção nele e trabalhe de forma constante até a sua total perda do produto. Para que isso? Numa situação de incêndio, na aplicação de uma escada de pressurização, por exemplo, o inversor de frequência não pode parar por uma sobretemperatura ou uma sobrecarga, por exemplo. Ele não pode, porque ele tem que manter o seu trabalho constante nessa escala de pressurização. Dessa forma, com a habilitação dessa entrada digital, ele é capaz de trabalhar de forma contínua, sem considerar nenhum tipo de proteção do sistema interno dele, até a queima total do produto mesmo. Isso tudo para garantir a operação do sistema.
Ele também possui uma função de monitoramento de correia, onde onde o inversor de frequência ele é capaz de detectar que houve uma quebra dessa correia através da leitura de torque do seu sistema. Num sistema normal, ele tem o seu torque já conhecido, então, abaixo desse torque, a gente subentende que essa correia pode ter sido rompida e assim fazer a parada do motor e é, a geração do alarme no display do inversor de frequência. Algumas outras funções, eu comentei bem no início dessa apresentação, que o FC 101 e o 102 eles possuem, eles podem trabalhar também como bombas. E essas funções específicas para bomba são final de curva de bomba, que ele consegue fazer a detecção de um possível vazamento dessa tubulação, ativações de alarmes e avisos para que possam ser colhidas através de uma rede de comunicação, por exemplo, esse possível vazamento dessa tubulação. Para que ele tem essas funções de bombas também? Para consolidar, para concentrar o produto, para concentrar soluções em apenas um produto. Nós temos a linha FC202, que é a mais específica quando falamos sobre a parte de bombas, porém, o FC102 também atende a essas funções para que seja consolidado em apenas um único produto, o cliente apenas precise comprar um único produto e não dois modelos diferentes para colocar em seu estoque, etc. Fora a função de final de curva de bomba, temos também a função Sleep Mode. O Sleep Mode ele ativa ele detecta a não necessidade de, de fluxo contínuo da bomba e ele coloca esse inversor de frequência numa velocidade mínima pré-definida para que não tenha gasto excessivo sem a necessidade do sistema, ok? Isso tudo com o intuito de economia de energia, por não ter a necessidade de um gasto excessivo naquele instante. E a linha e o produto FC102 ele também possui um modo cascata básico, onde ele pode chamar outras bombas através de sua saída digital, sem o controle daquelas bombas e apenas ele liga ele tem a possibilidade de variar a sua bomba e fazer o ligamento através de uma soft starter ou a contatora mesmo de partida de outras duas mais bombas através da sua saída a relé. Pessoal, aproveitem então os próximos webinars e a gente se vê nos próximos que virão aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.